Oi, gente, tô de volta. A gente passou alguns dias sem vídeo, né? Infelizmente, fui uma das vítimas dessa gripe que tá assolando por aí, né? Tem nomes que a gente não pode falar aqui no YouTube, mas vocês sabem do que eu tô falando, né? Não é a pandêmica, não, é a epidêmica. E aí a gente ficou uns dias assim, meio borocochô, não deu pra gravar, mas tô de volta. E como eu tinha anunciado lá no Instagram, esse vídeo que eu vou fazer hoje, que vocês vão assistir e já vão deixar o like aí pra mim, porque deu bastante trabalho pra fazer. É um vídeo de um assunto que tá assim bem atual e que eu percebi que muita gente não conseguiu entender bastante coisa, então eu vou dar uma explicação pra vocês. Procurei bastante documentário sobre o assunto e não encontrei nenhum documentário que desse pra assistir e dissesse assim, olha, entendi do começo ao fim. Alguns fizeram partes falando sobre o final, outros sobre o começo, alguns pegaram histórias isoladas, mas eu não encontrei nenhum que fosse do começo ao fim pra gente conseguir fechar um raciocínio. E esse assunto de hoje seria o quê? Exatamente, você já respondeu aí. É sobre a Boate Kiss, né? Uma tragédia que aconteceu aqui no Brasil no ano de 2013. Desde já, quero deixar aqui os meus sentimentos para todas as famílias que foram atingidas, né? Foi uma perda assim terrível e abalou não só o Rio Grande do Sul, mas o Brasil todinho. Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, a minha xícara, a minha caneca, tá? Lindíssima, com o nome do nosso canal. E aqui, lindo, né, gente? E tem aqui, ó, a cronologia do crime que pra mim chocou o Brasil, assim, que é o crime Richthofen. Então tá aqui, ó, a cronologia. E eu amei isso aqui, gente. Então, antes que o café esfrie, vamos começar. A gente precisa começar falando sobre a história da Boate Kiss. Então, como foi que começou tudo? A Boate Kiss ela foi inaugurada no dia 31 de julho de 2009, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Essa casa noturna era de propriedade do senhor Elisandro Spohr, mas não estava no nome dele, estava no nome da mãe e da irmã dele. Ele abriu essa casa noturna como a realização de um sonho. Ele também era músico e ele achava que ele poderia alavancar a carreira dele como músico com a banda dele, tendo uma casa de shows, né? Ele iria se apresentar e isso iria fazer com que ele ficasse conhecido. Mas não foi bem o que aconteceu. Essa casa de shows tinha capacidade para 691 pessoas, mas normalmente ela não ficava com menos de 1.000 dentro da casa. Era um excedente muito grande e se você for observar fotos de reconstrução, você vai perceber que o espaço era pequeno, era apertado. Mas ela chegou a ter 1.500 pessoas numa noite de show lá. E o que aconteceu? A Boate Kiss ela cobrava ingressos muito baratos, então era na base de 15 a 25 reais, porque eles pretendiam que as pessoas fossem gastar com consumação, né, lá no bar, bebida alcoólica, que a gente sabe que nesse tipo de estabelecimento não é barato. Então, eles esperavam aumentar o faturamento com a consumação no bar. Mas era um público formado majoritariamente por estudantes, e quem é estudante sabe que estudante é liso, né? E especialmente estudante de universidade é um público que não tem tanto dinheiro assim para estar gastando. Pelo menos quando eu era universitária eu não tinha tanto dinheiro assim para estar gastando. E aí o que aconteceu? Foi passando o tempo e o valor que eles arrecadavam no bar não estava conseguindo suprir aquilo que eles precisavam para fechar o caixa positivo. Então a Boate Kiss chegou muito perto da falência e foi aí que entrou um segundo sócio, que é o Mauro Hoffman. Ele já era bem conhecido lá em Santa Maria porque ele tinha outros empreendimentos, inclusive ele tinha uma casa noturna que era frequentada por um público que tinha um pouco mais de dinheiro. Então era um negócio assim mais de sucesso, as pessoas frequentavam, a consumação era muito boa no bar e ele entrou como um segundo sócio lá, mas parece que ele não era muito ciente das coisas que aconteciam dentro da Boate Kiss. Ele entrou apenas com um recurso e não ligava muito para o que estava acontecendo lá. E aí o que é que acontece?
Como eu disse para vocês que o ingresso para entrar lá era barato, o Alessandro, ele tinha uma estratégia para atrair os estudantes da UFSM, que era a Universidade Federal de Santa Maria, para as noitadas lá. Então, o que ele fazia? Ele oferecia para as turmas que estavam perto de colar grau, de fazer formatura, para elas venderem os ingressos, levar as pessoas para lá, e aí ele dava a metade desse valor, uma parte desse valor para a turma, e a turma ia juntando aquele dinheiro para poder pagar a formatura, né? Quem já se formou em faculdade sabe que a gente começa a pagar a formatura com bastante antecedência. No meu caso, a minha turma começou a pagar 3 anos antes da formatura. E a gente sabe que o gasto é muito alto, porque buffet é tudo caro, banda para tocar é tudo caro, então se juntaram 6 turmas da UFSM para fazer essa festa, né? Que vou até colocar aqui para vocês o folder, que era o nome da festa era Aglomerados, né? Fazendo uma alusão a esses cursos que, tirando pedagogia, os outros cursos tinham uma pegada mais agro, né? Então, foram 6 cursos e o pessoal estava vendendo esses ingressos a R$ 15 e anunciando 2 bandas que estariam tocando nesse dia, né? No dia 26 de janeiro de 2013. A festa começou no dia 26. E aí eles venderam esses ingressos, vendeu como água. Para vocês terem ideia, o Corpo de Bombeiros estimou que haviam cerca de 1.200 pessoas dentro da Boate Kiss na hora da tragédia. As 2 bandas que foram contratadas eram a Gurizada Fanangueira e Pimenta e seus comparsas, que já eram bandas que tocavam normalmente lá na night, né? Então, a festa começou a partir das 10, 10h30, o pessoal começou a chegar. Mas o ponto alto de lotação da festa foi mais ou menos às 0h30, né? A gente, quando vai ouvir depoimento de sobrevivente, a maioria deles falam que chegou lá por volta da 00h30. E aí começou aquela lotação, o pessoal começou a entrar. Teve um depoimento de um dos sobreviventes que ele disse que quando ele chegou, a fila estava dando volta. Era muita gente querendo entrar para participar dessa festa, né? Uma festa de universitários, o pessoal tava animado e tal. E aí foi todo mundo entrando e o show tava lá rolando normalmente. Por volta das 2h27 da manhã, a banda Gurizada Fanangueira estava se apresentando e o vocalista da banda pegou um sinalizador chamado de Sputnik. É um artefato pirotécnico que eu vou mostrar aqui para vocês. É um sinalizador de uso externo, mas eles tinham o costume de fazer apresentações e usar artefatos, era um diferencial que eles falavam para as pessoas que eles faziam. E nesse dia eles usaram esse tipo de sinalizador. E o que aconteceu? Quando ele acendeu, uma faísca pegou na espuma que tinha no teto, mas pegou no teto e começou um incêndio, né? A faísca subiu, começou a pegar fogo. E aí o produtor da banda pegou um extintor e aí ele começou lá a tentar mexer, e o que aconteceu? O extintor não tinha carga. E aí começou a fumaça a tomar o lugar. Começou com uma fumaça branca, mas daqui a pouco, em menos de 3 minutos, a casa foi tomada por uma fumaça densa, preta, visibilidade 0. E o que aconteceu? As pessoas começaram a se desesperar. Alguns depoimentos falaram assim, que a fumaça era como se fosse um vapor muito quente, que quando ela era inalada, parecia que estava queimando por dentro. E aí as pessoas começaram a se desesperar. Algumas pessoas, dando seu depoimento, contaram o seguinte, que quando começou o incêndio, eles não entenderam o que estava acontecendo. Eles achavam que estava rolando uma briga e o pessoal começou a tentar ver o que estava acontecendo, porque a boate ela era dividida em áreas. Então, o que aconteceu foi na área do palco, mas tinha a área do bar, tinha uma área um pouco mais afastada. E como estava super lotado, as pessoas não tinham uma visão aberta do que estava acontecendo lá no palco de apresentação. E aí, algumas pessoas ficaram ali tentando descobrir o que estava acontecendo, outras já começaram a perceber que tinha algo errado, e o pessoal começou a tentar migrar para a saída. Lembrando que só tinha uma saída. Por onde você entrou, era por onde você ia sair. Não haviam saídas de emergência na Boate Kiss. São vários erros que vão se juntando para fazer uma tragédia. E aí o que acontece? As pessoas chegaram na porta, não conseguiram sair, porque os seguranças que estavam do lado de fora não sabiam o que estava acontecendo, não tinha uma comunicação entre quem estava dentro e quem estava fora. E eles fecharam a porta.
porque eles entenderam que as pessoas estavam querendo sair sem pagar as comandas. Eles tinham um sistema de comandas. E lembra que eu falei pra vocês que o lucro da boate era justamente a consumação no bar? Então eles não podiam deixar as pessoas saírem sem pagar, porque senão ia ser prejuízo. E demorou para eles entenderem que o que realmente estava acontecendo lá dentro era um incêndio. Como eu disse para vocês que a fumaça era muito preta, muito densa, as pessoas não estavam mais conseguindo enxergar direito, elas começaram a procurar uma porta, né? A primeira porta que elas viram, elas iam se enfiando para tentar sair de lá. E elas acabaram entrando dentro dos banheiros, que também eram minúsculos. Os banheiros eram super apertados. Tinham janelas nesse banheiro, mas, pasmem, estavam todos bloqueados por um revestimento que eles haviam colocado. Então, a fumaça não tinha por onde escapar, ela estava só se concentrando dentro da boate. Gente, a fumaça que estava sendo espalhada ali dentro era altamente tóxica. Então, as pessoas não tinham muito tempo para reagir. Se aquela porta tivesse sido escancarada para as pessoas saírem, a gente teria um número de vítimas muito menor. Eu ouso até dizer que podia ser que ninguém tivesse morrido, mas a preocupação em saber que todo mundo tinha pago a comanda era muito maior do que descobrir o que tinha acontecido lá dentro. E aí nós tivemos 242 mortos e 636 feridos. Alguns desses feridos têm sequelas até hoje, incluindo o risco de desenvolver câncer em alguns anos, por causa da toxicidade da fumaça que eles inalaram. Essa tragédia só perdeu, em termos de quantidade de mortos, para a tragédia que aconteceu em Niterói, no Rio de Janeiro, lá no Grande Circos, né? Em breve eu vou contar essa história para vocês também. Foi uma tragédia que matou mais de 500 pessoas, mas em termos de casa noturna, essa foi a pior tragédia que o Brasil já viu. No meio desse pânico, quando finalmente os seguranças entenderam o que estava acontecendo, que abriram as portas, algumas pessoas conseguiram escapar. Teve um rapaz que ele saiu correndo na rua desesperado, pedindo ajuda para taxista. Muita gente que estava dentro da casa noturna, antes de ficar com visibilidade zero e antes de desmaiar, obviamente, postou no Facebook, né, que era o ano de 2013, então a rede social que estava em alta era o Facebook, então postando, pedindo socorro e tal. Gente correndo pela rua, desmaiando, gritando, e os vizinhos acordaram, taxistas que estavam por perto começaram a chegar por lá e acionaram o corpo de bombeiros e também a polícia militar. Quando os bombeiros chegaram lá, era por volta das 3 da manhã, já não tinha mais muita coisa a ser feita. Os bombeiros relatam que quando eles chegaram lá, o cheiro da morte, né? O cheiro do cianeto estava assim, absurdo, e eles se equiparam e entraram e eles disseram que a cena foi chocante. Quando eles chegaram, viram jovens amontoados, porque muita gente não conseguiu sair porque foi pisoteada, né? Caiu e outras pessoas foram caindo por cima. E, como eu disse pra vocês, as pessoas estavam procurando portas para sair e elas acharam a porta dos banheiros. E 90% das vítimas foram encontradas dentro dos banheiros, né? Estavam naquele desespero para tentar sair, então a primeira porta que elas encontraram, elas entraram e infelizmente não era a porta da rua, era a porta do banheiro. E aí os bombeiros falaram uma coisa que eu fiquei muito chocada quando eu escutei a primeira vez, né? Que o silêncio era sepulcral dentro da Boate Kiss, mas os celulares não paravam de tocar. Os pais desesperados, familiares desesperados, tentando ter alguma notícia dos filhos. E eles, infelizmente, já haviam morrido e os celulares não paravam de tocar. Então, os bombeiros começaram, junto com as pessoas que estavam por lá mesmo, pessoas que vieram da rua, né, eles falam que contaram com a ajuda de civis para sair puxando quem estava mais para fora ali da casa. E eles chegaram a quebrar paredes para que aquela fumaça escapasse de alguma forma e também para ter acesso a quem estava lá dentro. E os hospitais que estavam lá, o Hospital de Caridade, a Unimed e alguns hospitais que tinham por lá, estavam abarrotados das vítimas, né, de pessoas que haviam sofrido queimadura, pessoas que estavam em estado gravíssimo por causa da asfixia, outras pessoas que estavam assim, em estado de pânico, né, não estavam tão machucados, mas estavam assim, em estado de choque, que também receberam atendimento.
Nesse dia, médicos, enfermeiros, bombeiros, todo mundo que estava de folga nem precisou ser chamado, se dirigiu correndo para o hospital, se dirigiu correndo lá para casa noturna para ver se podiam ajudar em alguma coisa, né? Teve até um bombeiro que falou que tinham técnicos de enfermagem que estavam assim de short e de sandália, porque emergência não combina com troca de roupa. Se você chegou lá, coloca uma luva e começa a trabalhar, porque não dá tempo de se produzir para fazer um atendimento de emergência naquele porte. O Corpo de Bombeiros relatou que precisou utilizar caminhões frigoríficos para colocar os corpos das vítimas, porque o IML de lá não tinha capacidade para receber tanta gente de uma vez só. Para vocês terem ideia, o IML lá de Santa Maria só tinha capacidade para 10 corpos por vez. E foram 242 mortos. Então o que eles fizeram? Eles colocaram aqueles corpos dentro dos caminhões frigoríficos e deixaram armazenado enquanto o ginásio da cidade, um lugar de alegria, de torcer, de praticar esportes, foi transformado num velório imenso. Eles colocaram os corpos lá, os familiares iam chegando, iam fazendo o reconhecimento oficial e dando um destino para os corpos, se iam levar para as cidades de origem, se iam velar em Santa Maria mesmo. Foi uma situação tão triste que faltou caixão em Santa Maria para colocar tanta gente que morreu. Um dos filhos de uma dona de uma funerária também faleceu, ela até falou isso na época, ela disse, faltou caixão até para o meu filho. Então eles precisaram pedir que viessem urnas funerárias de outros lugares para poder suprir a necessidade daquele momento. Uma coisa muito triste, de verdade. Então, passado todo esse momento de atendimento, de primeiros socorros, de reconhecimento dos corpos, entra o trabalho de investigação para descobrir o que foi que realmente aconteceu naquela noite, naquela madrugada do dia 26 para o dia 27 de janeiro de 2013. Então a gente já começa percebendo que o problema da Kiss é antigo. Então vamos começar falando sobre a estrutura da casa. Como eu falei para vocês, era uma permissão para 691 pessoas, mas tranquilamente eles ultrapassavam 1.200 pessoas dentro da casa, então já havia uma superlotação. Outra coisa que eles fizeram foi rebaixar o teto com uma espuma que não era própria para fazer isolamento acústico. Inclusive os vizinhos viviam reclamando da zoada porque não isolava. E era a espuma mais vagabunda possível, porque era mais barata. E isso foi feito a pedido dos DJs da cidade, que falavam que as casas davam muito eco, então que colocassem espuma para que esse eco fosse diminuído e não prejudicasse o trabalho deles. Mas, ao invés de colocar uma espuma que fosse própria para aquilo, o Elisandro, o Kiko, né, conhecido como Kiko, preferiu colocar uma espuma que fosse com um valor mais baixo, mas que era altamente inflamável. E isso é só o começo de todo o problema. A casa noturna tinha diversas multas por falta de alvará de localização, estava na época com o certificado de bombeiros prestes a vencer e não haviam extintores que fossem bons para usar dentro da casa. Inclusive, depois que passou a tragédia, apareceram 5 extintores lá pelo meio, mas dava para saber que aqueles extintores não estavam lá porque eles não tinham um pouquinho de fuligem para dizer assim, olha, estava lá dentro da casa. Não. Quando aconteceu a tragédia, quando começou o incêndio, o produtor da banda tentou apagar, mas o extintor não estava funcionando, não tinha carga, porque dias atrás alguém pegou ele para fazer uma brincadeira e acabou utilizando a carga. Já não tinha a quantidade certa e o que tinha lá, alguém pegou para fazer uma brincadeira. E custou a vida de muita gente, porque se aqueles extintores estivessem posicionados nos lugares certos, era só pegar e apagar o fogo e provavelmente nós não estaríamos fazendo esse vídeo aqui hoje. E aí a gente continua uma sucessão de problemas. Sobre o artefato que foi utilizado, o Sputnik, no dia da apresentação, o produtor da banda, né, foi lá comprar, o Marcelo de Jesus foi lá comprar esse artefato. E quando ele chegou na loja, o dono da loja falou para ele, olha,
esse tipo de artefato não pode ser utilizado dentro de ambiente fechado, ele precisa estar em ambiente aberto, porque ele solta faíscas e chega a uma altura muito grande, parece que 10 metros, se não me falha a memória, e as pessoas precisam estar a 10 metros de distância para que, se a faísca for lançada muito longe, não queime ninguém. E aí o dono daquela casa de artefatos disse assim para ele: olha, tem aqui um que é próprio para isso, que eles chamam de fogo frio, né? Tem o fogo frio, ou seja, se soltar faísca não vai produzir nenhum incêndio. Só que aquilo custava 7 vezes mais e não foi interessante para ele comprar aquilo. Ele simplesmente ignorou o que o homem estava falando para ele e ele comprou o sinalizador externo e levou. E foi o que foi a desgraça daquela noite. Foi esse Sputnik. Quando o fogo começou a se alastrar, ele começou a queimar aquela espuma, ela meio que derrete, né? Muito vagabundo o material. E ela começa a produzir o cianeto. O cianeto, quando a gente inala e a gente tem contato com ele, quando é em pouca quantidade, ele se une com o enxofre dentro do nosso corpo e a gente consegue eliminar através da urina. Mas como a quantidade era absurda, o que ficou restante se uniu com uma enzima que tem dentro das nossas hemácias, chamada de citocromo oxidase. Então, o cianeto se uniu a essa enzima e ela começa a dificultar o fornecimento de oxigênio para as células. Então, aquelas pessoas morreram de parada cardiorrespiratória, faltou oxigênio nas células, faltou no coração, faltou tudo. Então, elas morreram de parada cardiorrespiratória e é uma coisa muito rápida. Para vocês terem ideia, quando saiu a notícia do motivo desse incêndio, que era essa espuma, as casas noturnas começaram a tirar tudo, começaram a arrancar tudo de dentro dos prédios e as pessoas que trabalham com reciclagem lá falaram que chegaram a coletar num dia só 50 sacos dessa espuma, porque o pessoal estava desesperado para se livrar dela. Então, perceba que existia mais chance de termos outras tragédias, porque eram muitas casas noturnas utilizando esse mesmo material que pegou fogo na Boate Kiss. Quando as investigações foram concluídas, o Ministério Público ofereceu denúncia contra várias pessoas. Ofereceu denúncia contra o Alessandro, que é o Kiko, né, que era um dos donos, o Mauro Hoffman, que era o outro sócio, o Luciano Bonilha, que era o vocalista da banda, que foi quem acendeu o artefato, e contra o Marcelo de Jesus, que foi a pessoa que comprou o artefato. Também entrou aí nesse bolo funcionários da prefeitura, porque não fizeram uma investigação nas casas noturnas, inclusive na Kiss, né? Não tiveram lá prestando atenção no que estava acontecendo. Os bombeiros, porque não verificaram o tipo de isolamento que tinha sido colocado lá. Então, eles ofereceram denúncia para um bocado de gente, mas no final das contas, 4 pessoas foram indiciadas, né? Que foi o Alessandro, o Mauro, o Luciano e o Marcelo. O julgamento foi feito apenas quase 9 anos depois da tragédia, né? Agora, em dezembro, a gente teve finalmente o júri que condenou os 4 réus. Aí muita gente se pergunta por que demorou tanto para esse julgamento acontecer. Gente, a nossa justiça, infelizmente, possibilita muitos recursos por parte dos réus, por parte da defesa, por parte da acusação. Então, são muitos recursos e esses recursos eles demoram a ser julgados. Por exemplo, o primeiro recurso que eles colocaram foi que eles não queriam ir para a júri popular, eles queriam que fosse um julgamento diferente, porque eles tinham medo que aquele clamor público fizesse com que a pena deles fosse muito alta. Isso foi negado, só que demorou 5 anos para que esse recurso fosse analisado e fosse colocado uma resposta para isso. Depois eles entraram com outro recurso, nesses eles saíram vitoriosos, que foi, eles não queriam que o julgamento fosse em Santa Maria, novamente, porque eles tinham medo do clamor público e pediram que fosse deslocado para Porto Alegre. Isso eles conseguiram, o júri foi em Porto Alegre, mas demorou mais ou menos 3 anos a 4 para que esse recurso fosse analisado. Então, o julgamento foi feito agora em dezembro, começou no dia 1º de dezembro e demorou 9 dias, tá? 9 dias. E muita gente foi ouvida, muitas vítimas,
muitos sobreviventes, muitos familiares de vítimas que estavam lá, bombeiros que participaram do dia do resgate. Se você tiver a oportunidade de ouvir trechos, você fica muito emocionado com o depoimento deles, né? Houve até bate-boca entre o Ministério Público e advogados de um dos 4 réus, então o juiz teve que intervir. Foi assim bem tumultuado e foi bastante emocionante. Muitas pessoas que estavam lá chegaram assim a quase passar mal quando começaram a lembrar daquilo que aconteceu. Teve muitos bombeiros que foram ouvidos. Um deles chegou a dizer que não tinha condições de relatar para o juiz o que tinha acontecido naquela noite porque ele não conseguia parar de chorar. Então, ele teve muita dificuldade em falar, que trazia toda aquela memória do que ele viu e aquilo ainda provocava muitas emoções, né? Então, os 4 réus foram considerados culpados e aí chegou o momento do juiz dar a sentença. As penas variaram de 22 anos até 18 anos, né? As penas mais duras, mais severas, ficaram para o Alessandro e para o Mauro, que são os donos do local, enquanto que o Marcelo e o Luciano pegaram cerca de 18 anos e 6 meses de reclusão. E aí o juiz determinou que a pena fosse iniciada naquele instante e fosse em regime fechado, mas não foi isso que aconteceu. Se a gente se revolta com os crimes, com as coisas que demoram para ser julgadas, eu acho que a nossa revolta dobra quando acontece o julgamento e a gente vê os réus saindo, indo embora, como se nada tivesse acontecido. Mas a nossa justiça é terrivelmente falha. O que aconteceu? Enquanto o julgamento estava rolando, o advogado do Alessandro, Dr. Jader, ele já percebeu que o resultado não ia ser favorável para o cliente dele. Então, ele impetrou um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, né, no STJ. E é o que aconteceu. Quando o juiz terminou de ler toda a sentença, um juiz, assim, eu achei ele, assim, top. Que juiz! Muito bom falando e, assim, com toda a paciência, com todo o respeito do mundo, com aquelas pessoas que estavam lá. E aí, quando o juiz termina de ler, ele já entrega lá o habeas corpus, né, o papelzinho lá, o ofício do habeas corpus, e o juiz olha pra cara dele, assim, tipo, 9 dias aqui e não vai dar em nada. E aí ele entrega aquilo dali e o juiz já tem a obrigação de comunicar que alguém superior a ele concedeu liberdade para que os réus recorressem, né? Que sempre tem, os réus sempre recorrem do julgamento e eles iriam aguardar a liberdade. Então, só que isso gerou um desgaste, isso gerou um problema tão grande, as pessoas ficaram tão revoltadas com isso, que alguns dias depois, o ministro do STF, Luiz Fux, ele derrubou esse habeas corpus e ele determinou que os réus voltassem a cumprir a pena, né, em regime fechado, e assim foi feito. Eles tiveram ali a liberdade encerrada. E essa tragédia só mostra pra gente o preço da ganância. Só mostra que se você vai fazer uma coisa que envolve pessoas, você tem a obrigação de garantir que aquele ambiente é seguro para as pessoas. Imagina para os pais que acompanham os filhos, levam o filho no primeiro dia de aula, veem os filhos se formando na escola, veem os filhos sendo aprovados no vestibular, e aí os filhos saem de casa e vão para uma universidade, estão lá fazendo o curso que eles gostam, e um dia só eles resolvem se divertir, comemorar aniversário, e aí quando chega madrugada você descobre que o seu filho morreu porque alguém colocou uma vagabunda para fazer isolamento acústico e outra pessoa que podia ter comprado o artefato certo para usar preferiu economizar dinheiro. Isso custou a vida do seu filho. Alguns depoimentos que eu vi me chocaram muito, né? Teve uma mulher que ela perdeu 3 filhos. Imagina você perder 3 filhos de uma vez. A outra contando que a filha tinha acabado de fazer 22 anos e tinha decidido comemorar o aniversário naquela madrugada e ela morreu. Ela não conseguiu sair. Teve um rapaz que ele contou que nesse dia da festa ele não quis ir. Alguma coisa fez com que ele ficasse em casa, mas o amigo dele foi. E os parentes desse amigo dele moravam muito longe. E esse menino tinha falado para a família que iria nessa festa, que estava super animado. E aí quando aconteceu a tragédia, que a família já ficou sabendo
do que estava ocorrendo lá, a família liga para esse amigo e diz, olha, vai procurar ele, vê se você encontra ele. Ele chega lá do lado de fora da boate, ele começa a procurar, o amigo não encontra. E aí ele fala para a família do amigo que não encontrou, mas que ele iria nos hospitais, né? Que com certeza ele estava num hospital. E aí ele vai de hospital em hospital, as listas vão saindo e nada do nome do amigo dele. E aí um funcionário do hospital fala para ele assim, olha, essa aqui é a última lista, se o nome dele não estiver aqui, infelizmente você vai ter que procurar ele no ginásio. E aí sai a última lista e o nome desse rapaz não tá lá, e ele comunica a família e eles já se dirigem para o ginásio. E quando chega lá, o corpo desse amigo dele era um dos primeiros que estavam lá esperando para ser reconhecido. Você vê depoimentos dos pais falando assim, olha, era o meu filho, era a pessoa que eu mais amava e tal, minha casa se transformou num lugar de luto. Tem pais que até hoje tem que tomar remédio controlado para dormir porque não conseguem encarar o que aconteceu. As sequelas das pessoas que sobreviveram, teve uma moça que ela teve o corpo assim queimado, ficou terrível, gente, a situação dela. Ela tem que fazer terapia toda semana, porque ela perdeu o movimento das mãos, então tá sempre fazendo terapia ocupacional, fisioterapia, para ter uma qualidade de vida melhor. Fora que algumas dessas pessoas ficaram cerca de 80 dias internadas em UTI. Foram 117 pacientes que ficaram internados, sendo que nesses 117, 87 eram de estado gravíssimo. E imagina a angústia de uma família que perdeu um filho e tem outro na UTI lá, esperando para saber se vai viver, se vai morrer. E isso também expôs para a gente um problema muito sério que existe no Brasil, que nós não temos antídoto para esse tipo de intoxicação. E esse antídoto já existe. Inclusive, quando ele chegou aqui ao Brasil, né, na época o ministro da Saúde, o Eliseu Padilha, ele demorou muito para ir buscar, para mandar trazer, para mandar buscar esse antídoto, e quando chegou não teve o resultado esperado, não houve uma reversão rápida no quadro de saúde das pessoas, inclusive para muitas delas nem funcionou. Algumas delas tiveram que fazer ECMO, né, que é aquela terapia extracorpórea, para que o corpo fosse tratando, né, o próprio sangue fosse regenerando os pulmões, mas muita gente até hoje precisa usar aquelas bombas de oxigênio, precisam fazer fisioterapia respiratória, por causa das sequelas que carregam, e fora os traumas, né? Tem gente que desenvolveu claustrofobia, síndrome do pânico, pessoas que ficaram marcadas e vão ficar marcadas para sempre, porque uma tragédia dessa ninguém esquece. Por causa da ganância, morreram 242 pessoas e 636 ficaram feridas, e gerou traumas em diversas famílias e amigos, colegas de turmas, professores que ficaram sem condições de dar aula por causa da quantidade de alunos que perderam, e isso traumatizou. Então essa reflexão fica pra gente, que uma tragédia não acontece simplesmente por causa de uma espuma, acontece por causa de diversas coisas, são elos que vão se fechando e culminam numa tragédia como essa. Que isso sirva de aprendizado para a sociedade brasileira, né? Que às vezes quando você quer economizar, alguém vai pagar com a vida. É triste demais, e mais uma vez eu deixo aqui os meus sentimentos para você que perdeu alguém da sua família nessa tragédia, perdeu um amigo, que você encontre conforto, que Deus possa confortar o seu coração. E aos sobreviventes, eu espero que algum dia você consiga superar esse trauma, que você consiga recuperar o seu corpo como um todo, tá bom? Gente, não tem como finalizar um vídeo desse feliz, né? Infelizmente é uma tragédia terrível, mas fica aí o nosso registro sobre a tragédia, tá? Tentei falar pra vocês um pouco de tudo para que vocês conseguissem entender como foi que tudo aconteceu e como foi que tudo terminou. Inclusive, estão construindo um memorial no lugar onde era boate, né? Estavam esperando acabar o julgamento para poder demolir o prédio, porque o prédio servia como prova, mas já tem um projeto bem bonito no arquiteto, que é um lugar alto, assim, com um muro bem alto, e no meio tem bastante flores, né, que é para trazer esperança. E também tem um local para que as pessoas que forem visitar possam ficar sentadas ali, possam pensar, refletir, se emocionar, mas de maneira mais leve, né, observando flores. E é isso. Quero agradecer a você que assistiu o vídeo todo. Eu queria muito pedir que você deixasse o seu like, que você se inscrevesse aqui no canal, tá? Muita gente visualiza, mas não se inscreve e acaba perdendo as notificações dos vídeos, e é bem importante para mim esse like, essa inscrição,
E ativa o sininho aí, quando sair o próximo vídeo você vai ser avisado. E deixa um comentário aqui pra mim, fala pra mim o que é que você achou sobre essa tragédia, sobre o que é que você achou, se você achou justa a condenação, se você não achou. Fala aí pra mim, que eu quero ler e quero te responder, tá bom? Então, um beijo e até o próximo café.